Então, foi bem animador, foi um privilégio estar lá, na verdade. Mais do que essas... assim, ó, quando a gente vai numa conferência, a coisa mais valiosa que tem, do ponto de vista meu, né, no sentido de trabalho, como ministro da igreja, são os contatos que você tem, né, os relacionamentos, um monte de gente que você conversa. Eu tive conversa com pessoas de vários países, perguntei várias coisas que eles estavam fazendo. Ora a gente foi ajudado, ora a gente pôde ajudar alguns. Então foi muito legal. Eu encontrei um irmão da Costa Rica, lá, e foi muito bacana porque em 2004, 2005, nos tempos difíceis a gente estava passando aqui, eu fui convidado por eles para ir numa conferência na Guatemala e eu fui. Eu passei lá 4 dias com eles e esse casal me recebeu na casa dele. A gente fiquei amigo dele, conhecia a família, tudo. O filhinho dele nem tinha nascido, agora o filho já está com praticamente 8 anos de idade. Quando eu fui, era uma época muito difícil para mim, espiritualmente. Eu estava estável espiritualmente, fraco. Ele me acolheu, me abraçou bastante, me ajudou, tive com a igreja. Foi um ótimo tempo para mim. Essa vez, encontrando ele agora, eu pude retribuir isso. Ele está passando por algumas dificuldades na igreja dele, que a gente passou alguns anos atrás, então a gente pôde ajudar bastante. E o reino é muito valoroso por isso, irmãos. Essa troca do que a gente pode fazer. A gente sempre com esse rapaz que teve no Rio de Janeiro, que teve na igreja do Rio, Pedro Garcia, eu tive com ele, eu e a Sandra passamos uma tarde com ele, conversando. Perguntei várias coisas, ele foi bem aberto sobre a vida dele, falou sobre a família dele. Então, essas conferências é muito rica nos relacionamentos que você conhece. Eu estava um dia que era assim, então, a conferência começou na quinta noite, então teve um culto grande. Aí na sexta de manhã tinham 3 horas de aula. Um horário às 9, uma às 10 e uma às 11. Em cada horário tinham 5 aulas ao mesmo tempo. Então você tinha que escolher qual aula. Então às 9 horas tinha 5 aulas, às 10 horas tinha outras 5 aulas e às 11 horas outras 5 aulas, nenhuma repetida. Aí na sexta tarde foi livre, na sexta noite todo mundo estava junto nesse auditório grande, teve mais uma aula. Aí no sábado de manhã, 9h30 da manhã, de novo. Às 7 da manhã teve um tempo com Deus, das 7 às 8, e às 9h30 então teve uma reunião com todo mundo. E aí era aula também, 9h30 às 10h30, 10h30 às 11h30, 11h30 às 11h30, e também tinha mais 5 aulas em cada horário, aulas diferentes que foram da sexta-feira. Então, no total, em 4 dias eu assisti 17 aulas. Então, muita coisa para pensar, raciocinar, muito depoimento, muita experiência, pessoas passando, todo mundo sendo aberto com suas vidas, falando das coisas boas, das coisas que não deram certo. Então, eu estou muito feliz com o crescimento do reino, a maturidade, onde a gente vai nessas conferências e sempre estamos ensinando e sempre estamos aprendendo uns com os outros. Isso é muito rico, muito maravilhoso. E lá na conferência, a gente teve uma reunião com o Brasil e eles compartilharam, né, os irmãos do Brasil, com umas boas notícias. Então, vocês sabem, nós tivemos uma conferência universitária no Rio de Janeiro, algumas semanas atrás, no finalzinho de maio, na mesma época do retiro de solteiros. Foi na mesma época teve uma conferência universitária lá no Rio de Janeiro. Tinham 75 universitários então eles compartilharam lá no Panamá como foi essa conferência. Foi maravilhosa, teve a participação do Douglas Jacob. O Douglas Jacob é aquele que escreveu esse livro que vocês, não sei se vocês viram domingo o livro novo aí, Aljava, né? Isso, então ele é autor desse livro, ele liberou esse livro, o Rio de Janeiro traduziu. E aí o Douglas saiu da conferência universitária, ele foi no Rio e ele foi em Brasília, dar uma palestra nos universitários. Então lá na Universidade de Brasília, eles fizeram uma reunião. Eu não tive fundo musical. E aí foi interessante que lá em Brasília, então os universitários, é um grupo pequeno ainda, está crescendo, mas eles fizeram um convite, convidaram todo mundo, acho que o tema era Ciência e Deus, alguma coisa assim. Eles tiveram 243 pessoas na palestra. Foi impressionante, né? Então tinha gente sentada no chão, no auditório, foi um negócio impressionante. Esse retiro no Rio de Janeiro teve aulas, eles fizeram um passeio por Forte do Leme.
teve um luau na praia, saída. No último ano foram batizadas 17 pessoas na universidade, pessoas que estudam, que estão entrando na universidade. Também em Belo Horizonte estava bem animado, foram 33 mineiras para essa conferência do Panamá. Muito legal, muitos irmãos foram, se animaram. Então a gente ouviu muito boas notícias, muitas coisas para que a gente pode aprender, estudar, pensar bastante. Então eu queria hoje quebrar um pouco daquelas aulas que a gente tem dado e falar de um assunto que foi o tema dessa conferência. Abre sua Bíblia em Salmo 28, versículo 7, que é: o Senhor é minha força. Salmo 28, versículo 7. Quando a gente vai para uma reunião dessa, tem... E é muito legal, eles fizeram um negócio muito bem organizado, né? Eles tinham toda a programação escrita das aulas, dos cultos, todas as aulas. Eles tinham uma coisa bacana, eles fizeram um programa com crianças no mesmo tempo que tinham as aulas. Então, todo o tempo que tinha aquele monte de aulas, ou no tempo que tinha reuniões à noite, eles tinham um salão grande também para ter um ministério de crianças pequenas e dos maiores, dos jovens, né? Que eles chamam Programa Festival dos Ninhos, né? Então, foi muito bem organizado. Eu queria muito ter estado aqui a semana passada, mas eu voltei de viagem um domingo de madrugada, cheguei aqui 4h30 da manhã, e na segunda eu caí de cama porque eu peguei uma gripe danada lá. Eu acho que foi lá no Panamá mesmo, porque eu não sou acostumado com ar-condicionado, eu não trabalho com ar-condicionado. E lá tudo era ar-condicionado. A aula era ar-condicionado, o hotel tinha ar-condicionado, o quarto tinha ar-condicionado, o café da manhã. E quando você saía desse ambiente e ia comer na rua, aí era um calor danado, 28, 29 graus. Eu acho que esse negócio de entrar e sair, eu devo ter pego algum vírus espanhol. Eu vou dizer que eu tive um vírus espanhol, né? Que quis me contaminar, me contaminou. Então eu queria falar sobre um tema da conferência que eu estudei, que eu estou estudando, né? Então eu estou selecionando as aulas. Algumas aulas são só para mim, para o meu trabalho, não é para passar para vocês. E muitas delas, teve aula de temas incríveis. Eu fui assistir uma aula muito interessante, eu nunca vi na internet, chamada Mente Sã e Corpo Sano. Muito legal. Que o cara fala como cuidar da mente e como cuidar do corpo, né? Para a gente durar mais na vida, para poder fazer mais para Deus. Foi muito interessante essa aula. Outra aula muito interessante que eu assisti, que estou estudando agora, que é o que eu posso fazer para que as minhas forças... Não. O que eu posso fazer... tem que ser... O título é em espanhol e eu esqueci o título. Mas eu estou estudando ela. Que as nossas provas e dificuldades não nos limitem. Então, muito legal essa aula. Foi o Pedro Garcia que deu. Eu estou estudando ela. Muito interessante como... não deixar que as coisas que vão acontecer na nossa vida nos desanimem ou nos tirem do rumo de Deus, né? Então vamos estudar um pouco hoje Salmo 28, versículo 7. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui hoje à noite. Queremos agora meditar na sua palavra. Quero te agradecer bastante pela oportunidade que eu tive de viajar, e quero pedir que o Senhor esteja com cada um aqui, Pai, comigo, Pai, seja com as pessoas que estão doentes, acamadas. Deus, quero pedir pela sobrinha de um irmão lá do Metrosul que passou por uma dificuldade essa noite, e que ele se recupere também da gripe forte que ele teve. Pai, obrigado porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas no nosso meio, e quero agradecer também que eu vi tantas boas notícias do culto que os irmãos tiveram aqui domingo com a presença do Claudinei. Pai, muito obrigado pelas coisas que o Senhor vai fazer esse ano ainda na nossa vida. E tantas coisas maravilhosas que a gente vai ter ainda, Pai. Obrigado por tudo. Muito obrigado pelo seu grande amor e bondade. Te agradecemos. Nos dá um ótimo tempo agora estudando a Bíblia, meditando e pensando. E tudo isso oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A sua marca aí, dia 24 de novembro, se não me engano, domingo, 4 horas da tarde, a gente vai ter a celebração da Igreja de São Paulo, tá bom? É 24 de novembro, nós vamos estar juntos. Salmo 28, versículo 7. Diz assim: o Senhor é minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia,
e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o seu cântico lhe darei graças. O que a gente vê aqui? A coisa mais interessante na Bíblia é que Deus não passa uma receita certa, e Deus nem passa uma imagem certa, e Deus nem passa um comportamento certo do homem. Deus na Bíblia é muito honesto, muito verdadeiro sobre o ser humano. Então o que a gente vê aqui? A expressão de um homem chamado Davi, que lutou muito na vida dele, e a gente sabe disso, a gente vai falar um pouco sobre isso. Lutou muito, lutou contra si mesmo. E um homem que definitivamente então aprendeu o quê? A confiar em Deus. A confiar em Deus. Que eu acho que esse que é o desafio de um discípulo. Que não é só aprender a falar, confie em Deus, ou ouvir do outro. Confie em Deus, mas viver isso na vida. Confiar verdadeiramente em Deus. Sabe, é interessante. Você só confia em quem você conhece. Até para pedir informação. Você para na rua e pede informação do cara, onde fica o lugar tal, né? E se o cara dá uma informação meio vaga, se o cara tem dúvida, geralmente você pergunta para o próximo que você encontra, porque você não... Quer dizer, a gente não confia nem numa pessoa que às vezes a gente pergunta alguma coisa e a pessoa não responde com firmeza. Então Davi aprendeu a confiar em Deus, porque ele aprendeu a conhecer Deus. E a gente nunca vai confiar em ninguém que a gente não conhece. Difícil demais isso, difícil. Nós temos aprendido a conhecer a Deus através da nossa leitura e da nossa oração. Nós temos aprendido a confiar nele. Por isso que é tão importante nós desenvolvermos um relacionamento pessoal com Deus. Como que a gente conhece alguém? Tem que ter relacionamento, não tem jeito. Tem que passar tempo junto, tem que conhecer o caráter, tem que conhecer as características. E a gente não vai, muitas vezes, num momento difícil que eu já passei, você, que vem o medo, que vem a insegurança, que vem a falta de controle emocional para confiar em Deus, e a gente se entrega às vezes ao medo, à preocupação ou à insegurança. Às vezes nos entregamos até à incapacidade de orar. Então o que acontece? A gente tem que entender que a gente conhece pouco Deus, como a gente deveria conhecer, na verdade. Eu estou falando por mim, tá? Pouco Deus. Por quê? Porque se eu tivesse uma capacidade extraordinária de saber quem é Deus, de entender a grandeza de Deus, apesar dos pensamentos de Deus serem diferentes do meu, a maneira de ele agir é diferente da minha, tudo que ele faz é diferente do meu, porque a Bíblia fala que ele está bem acima. Mas se eu conseguisse entender, olha, eu ia me tornar um homem muito mais seguro, firme e confiante. Sabe, é interessante, quando você conhece uma pessoa que tem o poder, aí você vai e fala para ela. Quando você precisa pedir aumento no seu trabalho, com quem você fala? Com o seu companheiro de mesa? Não. Com a moça que serve o café? Não. Você vai falar com o seu chefe que não apita nada? Geralmente quando a gente quer uma coisa importante, você fala com quem tem poder, porque você quer uma resposta, você quer uma solução para o seu problema. Pode ser dinheiro, pode ser férias, pode ser mandado embora. Aí você vai lá e... Eu lembro quando eu me tornei integral, em 1986, que eu fui convidado, em 96, e aí eu decidi sair do emprego de engenheiro, que eu fui lá na minha empresa e falei com o meu chefe, que era o gerente. Expliquei para ele, mas ele não bancou. Eu não senti nenhuma firmeza nele. Quando eu falei para ele que eu queria ir embora e se a empresa poderia me mandar embora, que ia me ajudar financeiramente. Aí ele não sentiu firmeza nenhuma nele. Aí eu falei, eu posso falar com
com o diretor do RH. Ele falou, não é, tu pode falar. Aí fui lá falar com o diretor do RH. Expliquei tudo. Não senti firmeza no cara. Aí pedi para ele, falei, posso falar com o presidente? Não pode, tá bom, então eu vou lá falar com o cara que tem o poder. Aí fui lá, liguei para a secretária dele, falei com ele, falei, preciso marcar uma entrevista com o senhor, eu preciso falar com o senhor. Tá bom, marquei, fui lá na sala dele, expliquei tudo. Porque ele decidiu. Porque ele tinha o poder. Ele tinha força para fazer aquilo. Sabe, Deus é assim. Ele tem o poder. E ele tem a força. Davi reconheceu isso. Por isso que ele afirma: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Olha como é profunda essa afirmação dele. Pensa em nós, pensa em você, e eu posso pensar na minha vida. Deus realmente é sua força? Ou tem outras coisas que são nossas forças? Será que Deus é o meu escudo? O meu coração realmente confia nele? Ou ele confia até um momento, até uma etapa da minha vida? Até onde eu confio em Deus? Até onde eu vejo? Até onde eu compreendo? Até onde eu concordo que eu confio em Deus? Ou vai além disso na minha vida? Em Salmo 27, versículo 1, logo atrás, olha o que ele fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. E você pode ler o restante do salmo. Mas que salmo fantástico que ele fala, de confiança. Que apesar das lutas e das adversidades, Davi confiava em quê? Em Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Do que eu vou temer? O Senhor é meu refúgio. Quando homens vierem, não vai acontecer nada. E no versículo 4 ele fala: uma coisa eu pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para fazer o quê? Para contemplar a bondade de Deus e buscar sua orientação no seu tempo. É impressionante, porque a Bíblia fala que a vida não é um mar de rosas. Para ninguém. Não é um mar de rosas. Eu não conheço ninguém que tenha uma vida que é um mar de rosas. Ninguém. Nunca conheci ninguém. Não importa o que você faça, não importa o dinheiro que você tenha, não importa onde você mora, não importa nada. A vida não é um mar de rosas para ninguém nesse mundo. E assim, no meio de uma vida que não é um mar de rosas, aonde nós vamos buscar força, entendimento, confiança e entregar o que é mais precioso nosso, que é nossa mente e nosso coração? Esse homem entregou a Deus, e ele faz um pedido: que eu possa viver na casa de Deus todos os dias da minha vida para contemplar a bondade de Deus. Olha, eu não conheço muito vocês, sua vida civil, não conheço muito, mas lá no Metrosul, Deus tem sido bom com todo mundo lá. Nos últimos anos, ninguém vendeu carro para andar de ônibus. Lá, a pessoa se deixar de andar de ônibus para ter seu carro. Isso é super legal. Ninguém vendeu a casa que tinha para morar de aluguel. Ao contrário, um monte de gente saiu do aluguel, foi morar na casa própria. Ninguém lá se divorciou e foi embora. Ao contrário, estão casando. Desempregados, eu tenho quase certeza que a gente não tem ninguém. Tinham 2 que já arrumaram emprego. Então, a bondade de Deus na vida civil de todo mundo tem sido
ele fala aqui que eu quero todo dia contemplar a bondade de Deus. Sabe, a gente pode contemplar a bondade de Deus no próximo, no irmão da igreja, de ver o que Deus tem feito na vida de cada um de nós, né? Então, se eu entendo quanto Deus é bondoso comigo, então eu quero fazer o seguinte: eu quero buscar sua orientação no seu templo. Onde é o templo de Deus hoje? Dentro de nós. Cada um de nós somos o templo de Deus. Cada um de nós. Então Deus quer que a gente busque orientação, em oração, meditação, ajuda de Deus, ajuda da palavra, ajuda de outras pessoas, né, para contemplar a bondade de Deus, a bondade de Deus. Sabe, Deus não quer só um homem que viva na casa dele. Não é só isso que Davi falou. Eu não quero só viver na casa de Deus, eu quero buscar orientação na casa de Deus. Eu não quero só frequentar a igreja, quero buscar a orientação de Deus na minha vida. Eu não quero só viver, mas eu quero ser orientado por Ele. Quando ele fala, eu quero ser orientado no seu templo, o que o salmista está dizendo, eu quero me submeter, porque eu sei que Ele vai me orientar muito melhor do que eu mesmo vivo. Eu quero me submeter a Deus, eu quero deixar Deus me conduzir, eu quero deixar que Deus use outras pessoas para me conduzir. Porque se eu não acredito que Deus usa pessoas para me ajudar, então eu não devia nem estar em igreja. Não é verdade? Nem devia estar em igreja. Porque a igreja é feita por pessoas que são conduzidas por Deus. Se a gente não confia nisso, nós somos perdidos. Sem orientação. Então você vê em Salmo 28, Salmo 27, um homem buscando Deus. Um homem que busca Deus, que contempla a presença de Deus. Aí você vai em Salmo 51, o que acontece? Esse mesmo homem, chamado Davi, ele perde o rumo da vida dele. Então ele deixa de ver Deus com clareza, ele comete graves erros, ele peca contra Deus. Então isso é outra coisa impressionante da Bíblia. Como é que um homem tão forte pode fazer coisas tão absurdas? Como é que um homem, segundo a palavra de Deus, que diz a Bíblia que ele tem um coração de Deus, pode cometer coisas tão graves? O que eu posso aprender disso? O que você pode aprender numa situação tão difícil dessa? O que nós podemos aprender disso? Algumas coisas importantes. Número 1 é como Deus vê o ser humano. E o número 2, como que eu vejo o ser humano. Salmo 51 mostra, é interessante, eu sempre penso nisso, por que Deus deixou esse cara, mas por que Deus pôs esse texto na Bíblia? Por que Ele não tirou esse salmo? Número 1, para mostrar para nós que o ser humano comete pecados. E não é por isso que é afastado da presença de Deus, como a gente acha que deve ser. Número 2, você percebe que ele comete graves erros, mas os erros dele não é contra a viúva e a mulher, é contra Deus. Então Deus restaura ele através de um homem, ele recebe a ajuda de um homem. Em Salmo 51, o que ele está fazendo? Ele está buscando um caminho de volta. Ele já foi, já se perdeu. Lembra, o homem segundo o coração de Deus comete um adultério e um assassinato. Então essa é uma coisa importante a gente pensar assim, irmãos. Você acha que Deus falou isso para ele? Como que um homem, um cara como você pode fazer isso? Porque a gente faz isso. E às vezes a gente aponta o dedo. Pô, como é que a gente pode fazer isso? Como é que você faz isso? Talvez se eu contasse alguns dos meus pecados hoje à noite para você, você poderia apontar o dedo para mim e perguntaria para mim, como é que você pode fazer isso depois de 25 anos na fé? Mas Salmo 51 diz que nenhum ser humano vive no mar de rosas e é perfeito. E segundo a Bíblia, você bem sabe
o assassinato e o adultério está na mesma lista da mentira. Então a gente tem que aprender a ter o coração de Deus para ajudar a restaurar as pessoas, não empurrar a pessoa para baixo. Empurrar a pessoa para baixo. Você vê quando ele foi revelado o pecado dele, como Deus usa com sabedoria o profeta para tirar dele o entendimento de que ele tinha cometido um pecado grave contra Deus. Então o que ele faz em Salmo 51? Ele está buscando a única fonte de força dele. Qual é? Deus. Ele não tem outro lugar. Ele não é o reinado dele, não é o poder dele, não é a intelectualidade dele, não é o coração dele, não é nada. Ele não tem para onde correr, nem para si, nem para fora. O único lugar que ele tem para correr é onde? É o caminho que ele conhece. Qual é? Deus. Percebe? É igualzinho a gente. Quando a gente peca, comete graves coisas, as coisas que nos afastam de Deus, e a gente chega em casa e fala, eu preciso me arrepender. Aí você pega esse Salmo 51 e você lê, estuda, até encontrar esse coração que ele fala dentro de você. Por que você vai para Deus e não vai para o mundo? Por que em vez de ir para Deus, você não vai para você mesmo, para o seu talento, suas forças, sua capacidade? Porque você sabe que isso já fracassou na sua vida. Nunca adiantou, não adianta mais. Você já entendeu de onde vem a força. Então o Salmo 51 é um salmo que pega um homem que volta e resgata esse homem para trazer ele para a presença de Deus, para um caminho que ele conhece. E aqui é uma declaração dizendo: Deus, eu preciso do Senhor, preciso da sua influência. E ele fala aqui no versículo 16, Salmo 51: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Olha que incrível. É isso que ele está buscando em Deus, essa força em Deus, a influência de Deus, a voz de Deus, a mensagem de Deus, a presença de Deus, a força de Deus, o Espírito de Deus. Porque é só lá que ele vai encontrar isso. É só lá a influência poderosa de Deus. Qual que é a imagem que a gente tem de Deus? Né? A imagem que a gente tem de Deus, que a gente conhece, é real? É verdadeira? Ou a nossa imagem é meio nebulosa? Ou a gente não consegue ver Deus, quem é realmente Deus? Quem é realmente Deus? Quem é realmente a grandeza e o poder de Deus? Eu acho que todos nós vamos ficar chocados quando a gente vê Deus no céu. A gente vai falar: meu, eu não tinha nem ideia do que era isso. Nem ideia do que era isso. Né? A Bíblia fala que Deus pega o mundo na mão, né? Esses dias passou um filme, assisti um filme com meus filhos chamado Armagedon, né? Aquele filme que um cometa vai vir, vai bater na terra e matar todo mundo, os caras. Bruce Willis vai lá e lá tem uma cena que o cara olha e ele vê o mundo, né? E aí, enorme, aquela coisa linda, né? Toda azul e tal. Aí eu falo, e quando eu vi aquela cena, eu pensei: imagina o tamanho de Deus para pegar esse troço e pôr na palma da mão. O poder dele, a grandeza de Deus, como Deus é. Eu estou me esforçando muito para tentar encher minha mente, meu coração com salmos, hinos, para tentar ser um cara mais espiritual e pensar mais nessa grandeza de Deus, porque às vezes os nossos problemas tão pequenos se tornam tão grandes, né? E tem um ditado, né? Quando o seu problema é muito pequeno se torna grande, que seu Deus que é grande virou pequeno, né? Por falta de conhecimento. Então hoje tem várias ideias de Deus, né? Alguns acham que Deus é um Deus de prosperidade, Deus de pronto-socorro, que Deus só vai te socorrer quando você precisa. Alguns acham que Deus é um amigo influente, então, por exemplo, que Deus vai usar o poder dele para te tirar de todas as vezes que você se mete, né? Alguns acham que o enfoque de Deus é só você e não cuida mais de ninguém, né? Outros acham que Deus é só testemunha, ele enxerga, vê, mas não faz nada, ele é imóvel, ele aceita o que nós somos.
a nossa visão, a nossa compreensão, o nosso entendimento de Deus é real, é o que é, ou a gente tem uma visão meio nublada do que realmente é Deus, né? Porque parece que para nós às vezes, parece que Deus é mais frágil do que deveria ser, do que Ele é para nós. Parece que às vezes, para alguns de nós, Deus não é tão presente como Ele realmente é presente. Às vezes, para nós, Deus não é tão onipotente como Ele realmente é, porque a gente não acredita que Ele tem poder para agir em tal área na nossa vida ou em tal situação. Às vezes a gente acha que Deus não é onisciente, que Deus não tem ciência de tudo que acontece nesse mundo. Então a gente acha que Deus não sabe o que acontece comigo. Então a gente chega em casa, a gente senta na cama e chora como se ninguém entendesse a gente e nem Deus. E a gente começa a fazer uma imagem que não é a imagem de Deus, é uma imagem desfigurada da grandeza de Deus, né? Se nós conhecermos, eu quero encorajar você a conhecer mais a Deus. Se a gente conhece quem é Deus, o Criador de tudo, nossa atitude vai começar a mudar e vai ser diferente. Nós vamos começar a agir diferente, nós vamos reagir de maneira diferente, nós vamos pensar de maneira diferente, por causa do nosso entendimento da nossa grandeza de Deus. Por isso que às vezes você já ficou admirada com pessoas passando por tantas situações difíceis na vida, e às vezes pessoas da nossa igreja ou de outra igreja, e a pessoa ela está inteira, está firme, está confiante, está triste às vezes pela situação, mas você vê que uma pessoa está estável emocionalmente. De onde que vem isso? Do entendimento de quem é Deus. Não é só de uma retórica, de um falar, do entender, mas é do viver e conhecer essa presença de Deus mesmo. Sabe, conforme a imagem que eu tenho de Deus, vai ser a minha expressão da minha devoção. Eu me devoto a Deus conforme eu vejo Deus. Eu me entrego a Deus conforme eu enxergo quem Ele é. Eu vivo perto dele conforme a visão que eu tenho de quem Ele é. Se meu Deus não tem força, como que eu vou viver? Vai ser minha devoção. Vai depender muito da minha própria força, porque o Deus que eu sou devoto não tem força. Se o Deus a quem eu devoto não tem presença, não tem onisciência, não está comigo, então eu tenho que me virar sozinho, meu irmão, porque nesse mundo eu estou sozinho. Então eu vou ter que gastar muita energia e tempo para pensar somente em mim e na minha própria vida. Se a gente tem a imagem de um Deus pequeno, irmãos, é um Deus pequeno que a gente vai servir, e nossa fé vai ser pequena. Quando eu falo um Deus pequeno, não é um Deus no tamanho, eu falo no conhecimento e na intensidade que a gente tem com Ele. A devoção que a gente tem a Deus mostra o tamanho do seu Deus para você mesmo, o tamanho da sua devoção a Ele. Em Salmo 23, versículo 1, Salmo 23, versículo 1, diz assim, esse é o salmo talvez mais conhecido no mundo religioso, né? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas o banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse salmo é bem conhecido. Então, o que eu preciso? O que eu preciso ser para Deus ser meu pastor?
Porque aqui o salmista afirma: o Senhor é meu pastor. Então, o que eu tenho que ser para Ele ser meu pastor? Ovelha. Exatamente. Só vai ser seu pastor se você for ovelha dele. Preciso ser ovelha de Cristo. Agora, outra pergunta: eu consigo ser ovelha de um pastor que eu não conheço? Ou eu consigo ser ovelha de um pastor que eu não confio? Ou eu consigo ser ovelha de um pastor que eu não tenho entendimento da grandeza de quem ele é? Na verdade? E pior, se eu não conheço esse pastor, como que eu vou confiar nele? Quando ele chamar meu nome, quando ele me orientar, quando ele dizer, vai por aqui e não por ali. Mas eu quero ir por ali. Como eu quero ir por ali? Meu desejo é por ali, minha vontade é por ali, mas eu quero ir por aqui. Deus fala, o seu caminho aqui. E aí, o que a gente faz? Como é que você decide? Entre a emoção e a razão, entre o sentimento e a verdade da palavra. Depende do quanto você conhece o pastor. Quanto a gente conhece o pastor que nós temos. Sabe, é interessante, se você não conhece, você não confia. Eu quero que pensa nos seus filhos, alguns de vocês têm filhos. Eu fui viajar para o Panamá, fiquei 5 dias fora. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 6 dias. E eu não pude deixar com meus pais, meus filhos, porque meu pai não está bem. Preciso de muito cuidado e tal, e não ia ser bom para minha mãe. Cuidar do meu pai, mais dos meus 2 filhos. Então eu convidei um casal na igreja para cuidar deles. E mais uma irmã. Então, convidando alguém para morar em casa por 3 dias para cuidar dos meus filhos, eu vou convidar quem? Quem eu conheço ou quem eu não conheço? Quem eu confio ou quem eu não confio? Então, convidei um casal, Leônidas e André, que eu conheço eles, confio. Eles ficaram com meus filhos, dormiam em casa, cuidaram deles, acordaram, levaram para a escola, quebraram um maior galhão para a gente poder ir nessa conferência, me ajudaram bastante. Mas eu não estava lá no Panamá dizendo assim, meu, será que está dando certo? Será que vai dar certo? Será que não vai acontecer alguma coisa? Nenhum momento eu pensei nisso. Nenhum momento eu fiquei com dúvida, com medo. Ou eu liguei lá no Panamá para perguntar, e aí? Nenhum momento. Porque tinha uma confiança plena. Uma confiança total. O que a gente vê aqui em Salmo 23 é um homem que conhece no pastor. Um homem que conhece o pastor e confia nesse pastor. Eu sou ovelha. A pergunta para nós é: quanto eu conheço o meu pastor? Quanto eu conheço o meu Deus? O quanto eu tenho conhecido nos últimos tempos? Quanto você está afinando sua leitura da Bíblia? Quanto você está decorando alguma coisa? Está decorando alguma coisa na Bíblia? Você saiu de casa pensando em decorar escrituras, encher sua mente com coisas espirituais? É interessante. O Douglas Jack me deu uma aula sobre o Espírito Santo lá na conferência, né? E a Sandra assistiu essa aula e ela falou que uma das coisas que ele falou que ele faz, né, e tem uma escritura que fala que enche-se do Espírito Santo através de canções, louvor. O que ele faz, ele pega canções e música e aí ele pacifica e prega dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, na parede, assim, porque ele falou que ele gosta de cantar debaixo do chuveiro. Então ele fica tomando banho e cantando. Ele falou que essa é uma das formas de a gente se encher do Espírito, louvando a Deus, decorando as escrituras, pensando nas qualidades de Deus. Quanto é que você faz isso no seu dia? E eu sei que todo mundo sai de casa atropelado, tem que correr, tem que trabalhar. Mas desde que você acorda até a porta do seu trabalho, quando você pensa em Deus? Quando você pensa na grandeza de Deus? Quando você está disposto a conhecer Deus? E quanto esforço você está decidido a dar para conhecer mais esse Deus? Essa escritura, olha, presta atenção: o Senhor é meu pastor, que nada terei falta. Em verdes pastagens me fazem pousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da vida. Nossa,
Senhor é meu pastor? Ou eu me acostumei a ser membro da igreja? Eu tenho que vir, sou membro da igreja, estou num bate-papo, tenho amigos que me ajudam, legal. Mas Deus é meu pastor? Ou meu pastor está virando outras coisas? Até eu posso virar meu próprio pastor. Ou outro livro que não é a Bíblia pode virar nosso pastor. Ou a igreja pode virar nosso pastor. Ou um pregador pode virar o pastor. E o Salmo aqui diz, né, o salmista fala, Deus é o pastor. Deus que vai dar tudo. Mateus 6,33 ele promete isso. Coloca o reino de Deus no meu lugar e eu vou te dar todas as coisas que você precisa. Só Ele pode fazer isso. Então, para terminar, em Salmo 103. Obrigado, muito obrigado. Não liga não, se você pegar uma gripe minha, você vai pegar uma gripe do Panamá, olha que chique. Pode falar no seu trabalho, peguei uma gripe espanhola, panameña. Em Salmo 103, diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os meus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo, é misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Amém. Graças a Deus. Senão a gente nem estava aqui hoje à noite. Né? Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe o que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Impressionante esse salmo, né? Você vê no versículo de 1 até 6, o que ele fala? Tudo vem de Deus. Bendiga o Senhor todo o meu ser, minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa os pecados, o Senhor cura as doenças, o Senhor resgata a vida da sepultura, coroa de bondade e compaixão, enche-me de bens a minha existência, de modo que a minha juventude se renova. O que ele está falando? Tudo vem de Deus. Deus perdoa, Deus cura e tudo Deus dá, né? Deus conhece minhas condições e Deus me renova, como a Bíblia fala. Só Deus conhece você, só Deus pode refazer você, só Deus pode te fazer diferente, só Ele pode curar as tuas feridas. Ninguém consegue, só Ele, só com Ele, só através dEle, por meio dEle, com Ele que você vai conseguir fazer isso na sua vida. Então, a pergunta final para nós é: quem é meu Deus? É esse daqui, Dini? Quem é meu pastor? É esse aqui? E não é para a gente responder com sim ou não, é para a gente pensar: a maneira que eu vivo mostra que eu tenho um pastor na minha vida? A maneira que eu penso mostra isso? A maneira que eu falo, a maneira que eu amo, a maneira que eu frequento a igreja mostra que eu tenho um pastor? Minha vida mostra que eu tenho um Deus, um Senhor sobre mim? Minha vida, não é o que eu acredito, não é a minha fé, é o que eu vivo mostra isso. Tem um Deus em cima de mim, que eu sou submisso a Ele, que quando alguém vem falar, eu
nitidamente as pessoas vão perceber, tem um Deus, esse cara tem um Deus na vida dele. É interessante, tem um irmão no meu bate-papo, esse domingo ele levou 3 amigos. E aí, depois do culto, nós fomos almoçar juntos na casa dele, ficamos uma tarde jogando imagem em ação, todo mundo lá, a família, foi super legal. E aí, conversando com um desses convidados dele, que trabalham juntos, ele e esses 3 trabalham juntos, ele falou, esse cara é diferente. Lá no trabalho, todo mundo percebe que ele tem alguma coisa completamente diferente de todo mundo. Eu fiquei, puxa, é isso mesmo. As pessoas percebem, elas veem que tem algo na vida dela. Talvez não saibam o que é Deus, tudo bem. Agora já sabe, porque ele já compartilhou a fé com eles bastante, agora ele já está sendo mais, no sentido agressivo, eles foram na igreja, agora vai começar a estudar a Bíblia, Deus quiser, se tiver o coração aberto. Mas eles estão vendo que tem algo lá, que tem poder sobre a vida dele. Tem poder sobre ele. Que não é ele, o poder não é ele, tem um poder sobre ele, tem uma submissão sobre ele. Eu fiquei pensando, puxa, é isso que Deus, é isso que a gente vê em Jesus, que tinha um poder sobre ele, e ele era submisso a ele, a Deus. Por isso que você vê em Mateus 26, lá no versículos 36 a 39, quando Jesus está no Getsemane, ele confessa, eu não quero passar por isso. Mas ele também é vulnerável para dizer, mas se for tua vontade, eu me exponho e estou pronto. E em Hebreus 5, versículo 7, fala que essa transição e esse momento veio chegado de muitas lágrimas de Cristo. Então você olha para a vida de Cristo e olha para a cruz, o que você vê? Que esse Jesus era submisso ao Senhor. O Jesus não submisso, jamais você o veria na cruz. E é isso que Deus está buscando em cada um de nós. Quem é seu Deus? Quem é meu pastor? Então anote as escrituras, você pode ler em casa, que a gente não vai ter mais tempo, terminou o tempo. Mas algumas escrituras que falam quem é esse pastor. Isaías, tudo em Isaías, tá bom? São 5 escrituras em Isaías. Isaías 43, 8. Lá diz que o seu pastor conhece você pelo nome. Em 43, Isaías 43, 25, versículo 25, diz que esse Deus, ele perdoa todos os seus pecados e ele esquece, nunca mais lembra. Em Isaías 41, versículo 13, diz que esse pastor, esse Senhor que nós temos, te pega pela mão e te conduz na vida. E em Isaías 40, versículo 11, a palavra de Deus fala que ele abaixa e te pega no colo e te carrega. E por fim, em Isaías 49, versículo 15 e 16. Isaías 49, versículos 15 e 16. Deus disse que ele escreve o nome dele na palma, nosso nome na palma da mão dele. Então, nessa conferência, tudo que foi falado foi bem profundo. Várias coisas me tocaram. Eu vi algumas áreas que eu sou covarde, não tenho coragem de enfrentar. Eu vi fraquezas na minha vida pessoal, vi fraquezas no meu ministério, vi coisas que eu tenho que crescer no meu casamento, mas também vi muita coisa boa também. Eu não sou um cara de princípio negativo. Mas uma das coisas que mais, quando eu saí de lá e eu sentei no avião, eu abri meu caderno, eu comecei a anotar, eu comecei a tentar fazer um resumo de tudo que eu entendi dessa conferência que eu precisava mudar. Essa foi a coisa que mais pegou para mim, de tudo. Que se tudo que eu quero fazer não tiver uma base dessa, vai ser dar murro em ponta de faca. Então eu quero encorajar você a pensar
honestamente, não precisa ser agora, pensa na sua casa, nas próximas semanas, nos próximos dias, pegue essas escrituras. Eu estou lendo isso aqui, todo dia. Isso foi a pregação que eu fiz domingo no Mercosul. E responda para você mesmo, que tamanho é seu Deus? Ou se Ele realmente é seu pastor. Não só no entendimento, mas pense na sua vida diária, nas suas atitudes que você tem tido ultimamente, os pecados que você tem cometido. Tenta encontrar uma resposta honesta e verdadeira dentro de você. Identifica qual ponto você está, o que você precisa fazer. Porque quando você vai numa conferência dessa, você ouve um monte de coisa. Nossa, é muita aula, são vários assuntos. Tem aula para o trabalho, aula para a família, aula para os filhos. 17 aulas em 4 dias, você sai com a cabeça cheia. Né? E aí eu voltei super animado e aí caí de cama 2 dias. Mal pra caramba, derrubado. E eu fiquei pensando na cama. Meu Deus quer fazer alguma coisa boa comigo. E tem alguém que não quer que eu faça. Mas me ajudou a pensar, e está me ajudando a pensar assim: que tamanho é meu Deus? Na minha vida pessoal, tá bom? Nem é na questão do trabalho, na questão do meu relacionamento. Então eu estou tentando decorar mais escrituras, eu estou me esforçando para cantar mais na rua, cantar mais em casa, pensar mais em Deus, forçar minha mente a pensar mais em Deus, pensar em coisas espirituais, pensar nas escrituras. Eu estou decorando um salmo, né? Porque eu já experimentei muito de estar perto de Deus, mais do que eu estou hoje, e eu sei que é um prazer indescritível, fantástico, você sair para orar e Deus fazer um monte de coisa por conta dele, só porque você está orando. É um negócio maravilhoso. Eu estou atrás disso de novo, buscando isso na minha vida, né, de o Senhor ser minha força. E quando eu falar para as pessoas, confie em Deus, não falar só como um refrão religioso, mas falar com o coração convicto. Amém, glória a Deus. Vivo. Confie em Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Né? E que o Senhor seja, irmãos, nossa única força. E se não for a sua ainda, então reconheça, estude, vai atrás de homens como Davi, que tornaram Deus sua força. Através do Salmo você pode ler bastante e aprender dele, crescer bastante nesse relacionamento com ele, tá bom? Então muito obrigado, vamos terminar com a oração. Senhor, muito obrigado, porque Tu és um Deus maravilhoso, altíssimo, grandioso. Como o Senhor mesmo diz, o Senhor nos conhece, cada um de nós, cada um de nós. O Senhor nos conhece pelo nome, o Senhor nos viu sendo formado no ventre de nossa mãe, o Senhor nos acompanhou e segurou pela mão tantas vezes na nossa vida. O Senhor foi testemunha viva, Pai, dos nossos anos sem a Sua companhia, nosso distanciamento, nossa arrogância, nosso orgulho do Senhor. O Senhor viu a gente chegando à igreja. O Senhor viu a primeira vez que nós abrimos a Bíblia e começamos a estudá-la. E no outro dia de manhãzinha, porque alguém nos sugeriu, acordamos e começamos a ler a Bíblia de uma maneira que nunca tínhamos lido. Começamos a orar de uma maneira que nunca tínhamos orado. Imagino a alegria no seu coração, Senhor, de nos ver começando esse processo de mudança de valores de coração. Ainda hoje o Senhor nos segura pela mão, nos continua nos carregando no colo, e eu acredito que o Senhor nunca esquece de nenhum de nós, Pai. Eu quero orar que nós possamos te conhecer mais e que nós possamos ensinar para as pessoas um Deus que nós conhecemos, não um Deus que é reconhecido, mas um Deus que nós conhecemos. E quando ensinarmos sobre o poder, vamos entender o que é o poder do Senhor.
ensinarmos sobre misericórdia, que vamos ter experimentado essa misericórdia. Que quando ensinarmos sobre a bondade, nós vamos ser pessoas extremamente gratas e reconhecedoras de tanta bondade do Senhor na nossa vida. Quando ensinarmos sobre perdão, nós vamos ensinar o que aprendemos, como aprendemos a ser tão perdoados pelo Senhor Deus. Quando ensinarmos sobre amar o próximo como a nós mesmos, nós vamos poder ensinar de um Deus que tem nos amado dessa maneira, Pai. Pai, nós queremos orar, Pai, que o que nós somos por causa de Ti, queremos agradecer por tudo que já temos crescido, amadurecido e vivido nessa vida. Mas sempre há espaço, sempre há tempo, sempre pode haver mais desejo em nossos corações, mais fome de podermos conhecer mais e mais o Senhor. Pai, eu quero orar que o Senhor coloque nos nossos corações mais fome de conhecer o Senhor, Deus, mais desejo de nos relacionarmos com o Senhor. Pai, dá a mim esse desejo, essa concentração, esse pensamento de encher o coração e a mente das coisas do Senhor, Deus. Tantas coisas de fora vêm, mas nos ajude a cuidar das que já estão dentro. Pai, preservando, amadurecendo, fortalecendo, tornando-nos mais maduros, mais firmes e mais convictos, Pai. Deus, nós queremos, todos nós, que o Senhor seja a nossa força, nossa única força. Queremos que o Senhor seja nosso pastor, como o Senhor tem sido. Mas eu sei que há muito espaço para crescermos como ovelha, com o entendimento do Senhor, da sua grandeza. Pai, quando eu penso no mundo, nos planetas, no sol, nas estrelas, e pensar que tudo isso foi criado com o poder da sua voz, é impressionante isso. Quanto poder há em suas mãos, Pai. Quanto controle de tudo há em Ti. E às vezes, Pai, nós ficamos apavorados, com medo de coisas tão mais simples, achando que o Senhor não pensa em nós e não cuida de nós. Pai, perdoa por não conhecermos tanto da sua grandeza, da sua existência, da sua plenitude que o Senhor é. Nos capacita, Pai, nos dá um desejo em nossos corações de Te conhecer mais profundamente. Que nossas conversas entre nós, os irmãos, possam ser para ajudar uns aos outros a conhecer mais a Ti. Para aproximarmos cada um de nós mais perto do Senhor. É o que mais queremos nessa vida. Que o Senhor seja nosso pastor, que nós possamos ser ótimas ovelhas, que vão sempre reconhecer sua voz e prontamente atendê-la. Vai nos dar um espírito sempre humilde, manso, tranquilo. Não nos deixe comparar com ninguém. Somos únicos nesse mundo. O que nós queremos é crescer para nos tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo. Perdoa nossos pecados e nos fortalece cada dia através da sua palavra, da oração, da sua igreja e do convívio do Senhor, Deus. Nós queremos agir como Jesus, porque somos parte da igreja de Jesus. E para ser parte da igreja de Jesus, nós temos que ser cada vez mais parecidos com Ele. Senão, faremos parte de uma outra coisa, não da igreja do Senhor, Deus. E que Jesus sempre possa ser nossa luz, nosso sal e a água que mata a nossa sede incansavelmente. Obrigado por essa noite. Obrigado pelos meus irmãos da Lapa. Te agradecemos imensamente por junto podemos aprender mais do Senhor e amadurecer essa vida. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Muito obrigado, uma ótima noite. Os teus avisos agora.